Capítulo 19. A graça de Deus. Deus de toda a graça, cujos pensamentos em relação a nós são sempre pensamentos de paz e não de mal, dá-nos um coração capaz de crer que somos aceitos no amado, e dá-nos uma mente que admire a perfeição da sabedoria moral, capaz de preservar a integridade do paraíso e, contudo, recebe-nos ali. Estamos atônitos e maravilhados, porque tu, tão santo e temível, nos convida a adentrar tua sala de banquete e coloca sobre nós a bandeira do amor. Somos incapazes de expressar a gratidão que sentimos, mas pedimos que olhes em nosso coração e a encontres nele. Amém. Em Deus, misericórdia e graça são a mesma coisa, mas ao nos alcançar, elas se tornam distintas, relacionadas, mas não idênticas. Assim como a misericórdia consiste na bondade de Deus, confrontando a miséria e a culpa do homem, a graça e sua bondade voltada à dívida e à falta de merecimento do homem. É pela graça que Deus imputa mérito onde não existiria nenhum, e declara que não há dívida onde antes ela existia. A graça é a boa vontade de Deus que o inclina a conceder benefícios imerecidos. É um princípio autoexistente e inerente à natureza divina, que a nós aparece como uma propensão automotiva de compadecer-se do desgraçado, poupar o culpado, dar boas-vindas ao pária e derramar favor ao que antes estava sobre desaprovação. Seu efeito sobre nós, pecadores, é o de nos salvar e permitir que nós assentemos juntos nos lugares celestiais para demonstrar às eras as incontáveis riquezas da benevolência de Deus para conosco em Cristo Jesus. Somos eternamente beneficiados pelo fato de Deus ser exatamente como é. Por ser quem é, Ele levanta a nossa cabeça de dentro da prisão, substitui nossas vestes de prisioneiro por vestes reais e nos alimenta continuamente em sua presença por todos os dias de nossas vidas. A graça vem das profundezas do coração de Deus, do impressionante e incompreensível abismo de seu santo ser. Mas o canal pelo qual ela alcança os homens é Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. O apóstolo Paulo, que mais do que qualquer um é um exemplo de graça pela redenção, jamais separa a graça de Deus de seu Filho crucificado. Seus ensinamentos invariavelmente unem os dois como algo orgânico e inseparável. Um resumo justo e completo dos ensinamentos de Paulo sobre essa questão está em sua epístola aos Efésios. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção de nossos delitos, segundo a riqueza da sua graça. Também João, em seu evangelho, identifica Cristo como ao meio pelo qual a graça alcança a humanidade, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas é exatamente esse o ponto onde é fácil errar o caminho e desviar-se para muito longe da verdade. E há quem tenha feito isso. Esse verso tem sido separado das demais escrituras que tratam da doutrina da graça, dando-lhes o significado de que Moisés somente conheceu a lei e Cristo somente a graça. O raciocínio segue concluindo que o Velho Testamento foi criado para ser um livro da lei e o Novo um livro da graça. A verdade é bem o contrário disso. A lei foi dada aos homens por intermédio de Moisés, mas sua origem não foi com Moisés.
Ela já existia no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. No Monte Sinai, ela passou a ser o código de leis da nação de Israel. Mas os princípios morais nelas contidas são eternos. Jamais houve uma época em que a lei não representasse a vontade de Deus para a humanidade, nem na qual a violação da lei não acarretasse penas, mesmo se Deus fosse paciente e às vezes fizesse vistas grossas. A violação por conta da ignorância do povo. Os excelentes argumentos de Paulo no capítulo 3 e 5 da Epístola aos Romanos deixam isso muito claro. A mola propulsora da moralidade cristã é o amor de Cristo, não a lei de Moisés. Não obstante, jamais houve uma revogação dos princípios de moralidade contidos na lei. Não há uma classe privilegiada que esteja isenta da retidão que a lei ordena. O Antigo Testamento é um fato, um livro de lei, mas não somente dela. Antes do dilúvio, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E após a lei ter sido dada, Deus disse a Moisés: encontraste graças aos meus olhos. E como poderia ser de outra maneira? Deus sempre será Ele mesmo, e a graça é um atributo de seu santo ser. Ele é capaz de ocultar sua graça, tanto quanto o sol é capaz de ocultar o seu brilho. Homens podem fugir da luz do sol nas escuras e bolorentas cavernas da terra, mas não podem apagá-lo. Igualmente, o ser humano pode desprezar a graça de Deus, mas não pode eliminá-la. Se os tempos do Velho Testamento tivessem mesmo sido uma época de aplicação rigorosa e inflexível da lei, a própria face do mundo primitivo seria muito menos alegre do que aquela descrita nos escritos antigos. Não poderia ter existido um Abraão amigo de Deus, um Davi homem segundo o coração de Deus, um Samuel, um Isaías ou um Daniel. Capítulo 11 de Hebreus, aquela abadia de Westminster dos gigantes espirituais do Antigo Testamento, seria escuro e desocupado. A graça tornou a santidade possível naquele tempo exatamente como faz hoje. Ninguém jamais foi salvo a não ser pela graça de Abel até esse exato momento. Desde que a humanidade foi banida do Jardim Oriental, ninguém jamais readquiriu o favor divino, exceto pela absoluta bondade de Deus. E sempre que a graça encontrou um homem, foi por intermédio de Jesus Cristo. A graça de fato veio por meio de Cristo, mas não aguardou seu nascimento na manjedoura ou sua morte na cruz antes de tornar-se operante. Cristo é o Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo. O primeiro homem da história humana a ter sua comunhão com Deus restaurada o fez por meio de Jesus Cristo. Antigamente, os homens ansiavam pela obra redentora de Cristo. Tempos depois, eles a veem no passado, mas sempre foram e vieram pela graça mediante a fé. Devemos também ter em mente que a graça de Deus é eterna e infinita. Tal como não tem início, não pode ter fim. E sendo um atributo de Deus, é tão ilimitada quanto infinita. Ao invés de aplicar esforços para compreender isto como uma verdade teológica, seria mais fácil e simples comparar a graça de Deus com a nossa necessidade. Jamais poderemos conhecer a enormidade de nossos pecados e sequer precisamos fazê-lo. O que podemos saber é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Abundar em pecado, esse é o máximo e o pior que jamais poderemos fazer. Esta palavra expressa o limite de nossas habilidades finitas. E ainda que sintamos nossa iniquidade como uma montanha sobre nós, esta montanha possui limites.
uma altura, uma largura e um peso mensurável. Mas quem poderia definir a ilimitada graça de Deus? Seus muito mais mergulha nossos pensamentos na infinitude e ali os confunde. Graças a Deus pela abundante graça. Nós, que nos sentimos afastados da comunhão de Deus, podemos agora erguer a cabeça desanimada e olhar para cima. Por meio das virtudes da expiação, pela morte de Cristo, foi removida a razão de nosso banimento. Podemos voltar como voltou o filho pródigo e sermos acolhidos. Ao aproximar-nos do jardim, que foi nosso lar antes da queda, a espada flamejante é removida. Os guardiões da árvore da vida saem da frente ao ver um filho da graça que se aproxima. Retorna, ó viajante, retorna agora e busca a face de teu Pai. Estes novos desejos que queimam em ti foram acesos por sua graça. Retorna, ó viajante, retorna agora e enxuga as lágrimas que caem. Teu Pai chama, não lamentes mais. É o amor que te convida para perto. William Bacon Collier.